Nossa saudação, estamos chegando aí onde quer que você esteja, esperando que esteja muito bem no reduto do seu lar e que ao término deste programa esteja melhor ainda. E o programa de hoje, como tem acontecido todos os programas, a gente tem sido muito feliz em trazer para vocês companheiros, amigos, dedicados, espíritas principalmente, que com o seu trabalho, com a sua dedicação, tem nos ajudado em cada vez mais ampliarmos a nossa consciência, né? E uma nova consciência, inclusive. É tudo que precisamos para estarmos varando esse terceiro milênio, que é um dos milênios mais significativos para a história espiritual deste planeta. Até porque o mundo de regeneração que nós espíritas principalmente ansiamos por ele, essa jornada já começou e se intensifica cada vez mais a partir deste milênio. E um dos companheiros que tem trazido informações assim, tem sido um canal, um médium, um meio que tem instigado o nosso conhecimento, a nossa reflexão, tem sido esse veículo da espiritualidade para, se não novas informações, novos enfoques sobre velhas informações, é Carlos Bacelli. Bacelli, prazer enorme mais uma vez em tê-lo aqui conosco. É uma alegria, Jeter, estar participando com você mais uma vez de seu programa. O nosso abraço aos nossos irmãos, telespectadores que nos acompanham, que nos prestigiam, e nós estamos aqui para o nosso bate-papo. Bom, Bacelli, você já conhece, é um dos grandes colaboradores da Rede Boa Nova de Rádio, toda semana conosco lá na próxima dimensão, e olha, quem sabe, em breve aqui na TV Mundo Maior, né, falando sobre mediunidade. Vamos ver, né? Bacelli, mais um lançamento do querido Inácio Ferreira, No Limiar do Abismo. Do que fala No Limiar do Abismo? Jeter, seguindo na linha de seus outros livros, Dr. Inácio continua fazendo essa abordagem gradativa da vida do espírito nas diversas dimensões espirituais. Evidentemente, nas dimensões espirituais às quais ele tem acesso, ele possui acesso. Neste livro, ele narra diversas vivências, experiências, digamos assim, em uma de suas descidas às dimensões inferiores da vida espiritual. Ele com o Dr. Odilon Fernandes, com Paulino Garcia, enfim, com os integrantes dessa equipe que trabalha com o Dr. Inácio no hospital que ele dirige na vida espiritual e que trabalha também com o nosso caro Dr. Odilon Fernandes no Liceu da Mediunidade. Trata-se de um livro muito rico em informações, em ensinamentos sobre mediunidade, sobre corpo espiritual, sobre a condição da consciência após o desenlace do corpo, após a desencarnação, sobre o trabalho, enfim, dos espíritos nos dois planos da vida. Porque esses espíritos que entram em contato conosco, na verdade, Jeter, eles trabalham nos dois planos da vida, é um trabalho simultâneo, porque é como se eles fossem médiuns. Como nós, médiuns, praticamente vivenciamos duas realidades. Nós estamos aqui vivenciando a realidade do mundo físico, por contingências da encarnação, e tentando viver essa realidade do mundo espiritual. Os espíritos fazem o inverso. Eles vivem vivenciando a realidade do plano espiritual, onde estão radicados, e ao mesmo tempo nos estendendo as mãos
para nos trazerem essas informações, ampliando os horizontes da nossa compreensão, do nosso entendimento. Isso faz parte de um projeto da espiritualidade no sentido de abrir-nos significados que agora talvez estejamos mais amadurecidos para ter, como disse na abertura, se não uma nova verdade, um novo olhar sobre velhas verdades? Eu acredito que sim, isso faça parte de um projeto dos espíritos que se sentem responsáveis, daqueles que continuam trabalhando pela causa da terceira revelação. Porquanto esses espíritos amigos, eles estão também trabalhando pela doutrina do outro lado da vida, como o próprio Dr. Inácio costuma falar conosco. O mundo espiritual ainda não é espírita. A doutrina espírita é uma doutrina relativamente jovem. Nós estamos aí agora no próximo mês de abril comemorando os 150 anos de O Livro dos Espíritos, mas ela é também jovem, do outro lado da vida. Você sabe que você começou a falar já no programa de rádio, está falando aqui, está me vindo algumas coisas à mente no seguinte sentido, Bacelli. Nós estamos talvez mais amadurecidos para conhecer uma realidade que sempre nos rondou e a gente até então talvez imaturos espiritualmente para conhecê-la. Já na Gênese, Kardec coloca que quando nós temos um panorama agitado socialmente, e esse período que estamos vivendo hoje, eu diria que eu conheci um Kardec profético ali na Gênese, que parece que ele veio aqui até os dias de hoje, deu uma olhada, voltou lá e escreveu essas considerações todas que antecedem o capítulo A Nova Geração, ou A Geração Nova, não lembro agora. Sinais dos Tempos. Sinais dos Tempos. Eu digo, ele é o maior estudioso. Não, mas eu admiro. Esse capítulo me chama a atenção. Então, e lá, inclusive, ele faz uma referência muito interessante, dizendo, inclusive, que estamos vivendo o grande embate das ideias, ou seja, nós precisamos esclarecer certas ideias sobre o nosso passado espiritual para a gente não repeti-lo, pelo menos. E outra coisa que eles falam, de que quando isso aqui está agitado, e está agitado, né, gente? Olha como é que está o mundo hoje. Ele diz que na dimensão espiritual as coisas estão muito mais agitadas ainda. E eu vejo que você tem sido um desses canais que, inclusive, parece que está se fazendo uma faxina geral e restrita na dimensão espiritual. É isso? É mais ou menos isso, porque essa chamada, ou esse chamado êxodo espiritual, não é? E ele é referido por nós, pelos espíritos e pelos espíritas, já há muito tempo. Desde quando eu comecei na doutrina espírita, me tornei espírita, aos 18 anos de idade, eu ouço falar nesse exílio, semelhante ao que ocorreu com os espíritos que habitavam um dos orbes de Capela. Ele já está, sim, ocorrendo. E as entranhas, como fala Kardec em A Gênese, isso, não é? As entranhas da humanidade estão sendo agitadas. As entranhas sociais, as entranhas espirituais da humanidade visível e invisível. Não, ele enfatiza até que a invisível fica muito mais agitado ainda. Você vê em nosso lar. André Luiz se refere ao assunto em nosso lar, porque o livro foi concebido em plena Segunda Grande Guerra Mundial. Bem lembrado, bem lembrado. Em plena Segunda Grande Guerra Mundial, né? O prefácio é de 1943, a guerra foi até 45, não é? Então aquele locutor da moradia, né? De moradia, né? Pedindo que todos os disponíveis, clamando por voluntários, para que pudessem receber no limiar da outra vida os espíritos que em verdade estavam desencarnando em massa.
aquela desencarnação coletiva nos campos de batalha, não é? Estavam chegando nas fronteiras da outra vida. O mundo espiritual, hoje, pela doutrina espírita, que se antecipou à física quântica, a essas informações todas que nós estamos tendo aí, hoje a doutrina espírita nos mostra que os dois mundos, eles coexistem. Um depende do outro, não é? O mundo espiritual, o plano espiritual e o plano físico. O que acontece aqui repercute lá. Sim. O que acontece lá acaba repercutindo aqui. Aliás, o que Hermes Trismegisto já falava, o que Jesus falou, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares será desligado. Então, e não existe assim como em cima e embaixo. Embaixo, não é? Não existe dúvida mais. O mundo espiritual existe. Esses cientistas, ganhadores de prêmio Nobel, não é? Eles estão chegando à conclusão que a matéria, ela se desintegrou, ela se desfez, como fala Emmanuel no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, não é? Que o materialismo desapareceria por ausência de matéria. Muito bom, né? Muito bom. Emmanuel fala que o materialismo haveria desaparecer por falta de matéria, porque hoje matéria é o quê? É energia. E diz que a matéria é energia coagulada, né? Coagulada. Mas eu estou na horinha do intervalo, porque aqui o papo com esse mineiro aqui é o seguinte, né? Se tiver acompanhado então de um café e um pãozinho de queijo, a gente vara a qualquer tempo, viu? Eu volto já já. Volume 2, um CD para ouvir e meditar. Oi gente, aqui quem está falando é Rogério Ceni, goleiro de São Paulo, e eu venho até vocês por um motivo muito especial, convidá-los para participar das obras assistenciais das Casas André Luiz. Faça como eu, você, empresário, profissional liberal, doe um pouco do seu tempo, do seu carinho, para essa obra que é uma obra muito importante. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagens, orientando e executando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno, sempre. Aquele lembrete costumeiro, mas muito necessário, e que você fique bem claro isso. Analise com muita calma, com muita propriedade, a colocação de Emmanuel em relação à divulgação do Espiritismo, né? Principalmente o que conversamos aqui agora no primeiro bloco, a necessidade de nós nos conhecermos, porque todos os problemas que de alguma maneira afligem o ser humano é fruto da sua própria ignorância. Nós espíritas, diante da nossa ignorância, a gente inclusive faz muito mal uns para os outros, né? E o egoísmo é que cria toda essa situação de desníveis sociais,
dos mais diferentes tamanhos, vamos dizer assim, e com as mais diferentes dores, os mais diferentes sofrimentos. Para que a gente acabe com isso, a gente precisa levar as causas disso. Nós atuamos nas consequências. Os espíritas têm feito um trabalho muito bom no sentido de amenizar aquilo que é construção de nós mesmos, né? Que é esse estado de coisas que está aí. Se nós podemos, devemos amenizar. Mas, no segundo momento, precisamos ajudar a erradicar, a eliminar esses problemas. Isso se faz com autoconhecimento. E a mensagem espírita tem realmente chaves importantes para que a humanidade trilhe novos caminhos. Então pense nessa possibilidade de nós disponibilizarmos a mensagem espírita, colocarmos a luz do candeeiro bem alto. Como fazer isso? Colocar a mensagem espírita, o evangelho redivivo, aquele evangelho do Cristo, gente. Colocá-lo no candeeiro bem alto, que é na mídia. Ajude a Fundação Espírita André Luiz, porque ela existe juridicamente para atender ao mundo de César. A ação é de todos nós. Venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Estou aqui, olha, pela primeira vez, eu estou entrevistando o Bacelli sem ter lido o livro. Não estou, olha, só estou esperando esse programa acabar para mim começar a ler, mas porque sempre tem muita coisa muito boa. No limiar do abismo, Bacelli, tem aqui como introito dele a referência bíblica, né? E fala sobre a parábola das bodas e a parábola dos talentos, em que lá tem a frase, o termo trevas exteriores, que quem não agisse de determinadas, tivesse um comportamento ético, seria lançado às trevas exteriores. Que trevas são essas? São projeções das nossas trevas interiores. Isso o abismo, no caso, se refere a isso, né? Dr. Inácio colocou esses dois textos evangélicos, na verdade, para justificar o título do livro. Que estão em Mateus, né? No limiar do abismo. Estão em Mateus e em outros evangelistas, mas ele destacou as citações feitas por Mateus. Vejamos bem, Jesus se referia às trevas exteriores. Se Jesus se referia às trevas exteriores, Jeter, é porque, de fato, em algum lugar do espaço, em alguma região, esses espíritos se aglomeram. Semelhante atrai semelhante. Esses espíritos de consciência culpada, esses que são infratores da lei divina, da lei dos homens e da lei de Deus. Eles se reúnem em determinada região. E onde esses espíritos se reúnem, digamos, as trevas exteriores é uma exteriorização de seu estado de consciência, de sua culpa, de seu remorso e de seu arrependimento e de sua revolta também. Mas a reunião dessa mente e outras mentes efetivamente acaba criando uma situação específica numa dimensão espiritual, dimensão espiritual, que é narrada também por André Luiz no livro Libertação, em que esses espíritos, essas entidades chegaram até a edificar uma cidade nas entranhas da terra, aquela cidade dos gregorianos. Eu gosto sempre, Jeter, de me referir a este tópico, a este assunto. Você falou gregorianos mesmo ou seriam os draconianos? Desculpe. Não, os dois. Tá. Os dois gregorianos, porque eles eram comandados por Gregório. Gregório, não é? Que o André Luiz foi lá para resgatá-lo com Gúbio, Eloy, aqueles outros espíritos, não é? E eu costumo dizer o seguinte, que André Luiz, ele nos mostrou uma cidade num plano, numa dimensão espiritual superior, embora ainda no umbral. O nosso lar. E nos mostrou um modelo de cidade, o contraponto
não é? Então ali nós teríamos as trevas exteriores, não é? E é o que o doutor Inácio coloca aí para justificar o título do livro, No Limiar do Abismo.